As gimnospermas é o grupo de plantas... Opa, falando errado. As angiospermas são o grupo de plantas que mais tiveram sucesso evolutivo. Como que eu determino isso? É muito simples. A maioria das espécies são angiospermas. E você quer ter certeza disso? Qualquer plantinha que der uma flor é uma angiosperma. Que florzinhas, não acontece nos outros tipos de plantas. Tá? Então elas predominam com pressão. Tá? Isso se deve o quê? Às características que ela tem. Então vamos às reproduções. Para início de conversa, as gimnospermas, que é a que a gente viu antes, os pinheiros, as araucárias, elas têm a estrutura reprodutiva aparente, que são essas pinhas, digamos assim, chamadas de estróbilo. As angiospermas também têm, só que aqui ela já é a estrutura reprodutiva, ela é toda rebuscada. São as flores, tá? No qual eu posso ter plantas que são monóicas. O que são plantas monóicas? São plantas hermafroditas. É o caso dessa aqui. Numa flor, eu tenho a estrutura feminina, tá? Que pode ser chamada de carpelo. E a estrutura masculina, que é o estame. Ou você pode ter flor que tem só o estame e a flor que vai ter só o carpelo. Também pode ser chamado de androceu, que é o conjunto de todas as estruturas masculinas, que são os estames, e gineceu, como esse conjuntão todo de estruturas femininas. Tá? E aí é o seguinte, a nossa estrutura reprodutiva agora, ela é muito elaborada. E o interessante é o seguinte, enquanto na gimnosperma o pólen praticamente era levado da estrutura masculina até a feminina pelo vento, as angiospermas já vão ter uma evolução nesse processo de dispersão. Vou escrever aqui. Estou na 693, aí galera quiser escrever. Para começo de conversa, enquanto a angiosperma ficava dependendo do vento passar, levar o pólen, não só o vento passar. O vento ainda tem que levar o pólen para uma outra gimnosperma lá para fazer fecundação. Angiosperma não. Tem angiosperma que depende do vento. Tem angiosperma que vai, o inseto, a abelha, vai lá passando pólen de planta para planta e nisso vai fazendo a fecundação. Tem as aves, beija-flor, animais, morcego, vários outros tipos de animais. Então isso tudo vai fazendo o que nós chamamos de polinização, tá? Dispersão do pólen nada mais é que o processo de polinização. Que faz da angiosperma bem mais eficiente e conseguir se reproduzir. Tá? Então essas estruturas, por exemplo, a cor atrai um agente polinizador.
o aroma, o néctar que ela produz ali para os insetinhos é um atrativo. Aí nisso o inseto vem cá, suga o néctar aqui nesse pontinho aqui, nessa região, esbarra aqui na antera, suja lá a cabecinha de pólen, chega na outra flor, vai fazer a mesma coisa. E interessante é o seguinte, essa estrutura feminina aqui, que é o estigma, essa pontinha dele, ela é pegajosa. De forma que, vamos supor, o beija-flor vem cá sugar um néctar aqui, ele vai chegar com a cabeçona dele aqui, vai esbarrar aqui e pegar pólen. E depois quando ele chega na outra flor, quando a cabeçona dele vier aqui, ela vai esbarrar no estigma aqui, já gruda um pólenzinho aqui. Ele vem cá, suga de novo e vai para outra flor. E nessa brincadeira ele vai passando pólen, vai fazendo a fecundação. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, Marcelo. Tá. Aí nós temos as pétalas, são as estruturas atrativas. As sépalas são umas folhinhas verdes que sempre ficam debaixo da pétala. Tá? As folhinhas verdes que ficam debaixo da florzinha são as pétalas. Aí aqui está todo o esquema reprodutivo. Tá? Que é melhor a gente ver aqui. Essa reprodução tem um diferencial das angiospermas. Vamos dar uma manjada aqui nessa reprodução para vocês entenderem. A estrutura masculina libera o grão de pólen. Aí ele chega lá na estrutura feminina, que é essa pinha aqui. E lá dentro você tem, digamos assim, o ovário, né? Aí, o grão de pólen tem dois núcleos, ó. Só lembrando que eu falei aula passada. Um núcleo é reprodutivo e outro núcleo é chamado de germinativo. Moral. O germinativo, ele vai fazer o tubo polínico e o reprodutivo vai fecundar. Porque o tubo polínico, o que ele faz? Ele permite carregar digamos assim, o gameta masculino até o gameta feminino. Não precisa da água mais fazer o encontro dos gametas. Essa é a função do tubo polínico. E chega na plantinha aqui e começa a crescer e vai levar o gameta masculino na portinha do gameta feminino. Então o núcleo desse aqui vai originar o tubo polínico e o outro vai fazer a fecundação. Tá? E aí esse embrião vai se desenvolver dentro da semente, que vai ter uma reserva nutritiva que permite o seu desenvolvimento inicial. Aí eu tinha escrito um monte de coisa, só que aqui apaga, né, o sistema. Aí eu não sei se vocês anotaram isso aí que eu tinha passado na aula passada. Aí agora o que acontece? É uma lógica bem parecida. A estrutura masculina vai liberar os pólens, tá? E os grãos de pólen, ao voar, a hora que eles chegarem na estrutura feminina aqui, que é o estigma, essa pontinha, a hora que eles chegam aqui em cima, eles começam a crescer e vai levando o gameta lá para dentro da estrutura feminina. Vou pegar o planeta Bio aqui, que tem uma animação fácil da gente entender isso.
Então, ó, o grão de pólen ele vem voando, cai lá no estigma, né? Ó. Essa estrutura aqui, ó. Vem voando, o inseto traz, cai aqui. Aqui é o início da estrutura feminina. O óvulo está lá no meio dela. Então, a partir do momento que o grão de pólen chega aqui, ele tem dois núcleos. Um núcleo desse vai gerar o tubo polínico e o outro vai ser usado na fecundação. Olha só que interessante. A diferença, para começar. Olha só, um núcleo formou o tubo polínico e o outro núcleo que ia fazer a fecundação, ele se divide em dois. Ele faz uma meiose. Esse é o reprodutivo e esse vai fazer o tubo polínico. Ele faz uma meiose, uma mitose de mim, e vira, digamos assim, duas estruturas reprodutivas, que chama-se de núcleo espermático. E aí por isso que chama dupla fecundação. Ó, aqui já está o grão de pólen, esse aqui vai dar origem ao tubo polínico, e aqui já está separadinho os dois que foram feitos lá na mitose. Aí isso vai descendo, carregando esses dois núcleos espermáticos até o ovário. E aqui dentro vai acontecer duas fecundações ao mesmo tempo. Gente, alguma dúvida nisso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tem gente aí? Não tem dúvida, não. Tá bom. Então vocês entenderam o funcionamento da parte masculina e a questão da dupla fecundação, que a gente vai ver com mais detalhes agora, porque a gente precisa entender um pouquinho da estrutura feminina. A estrutura feminina, você tem um ovário com um óvulo lá dentro. Só que ela aqui dentro, lá na gimnosperma, só tinha um óvulozinho aqui, o gameta chegava, fecundava, acabou. Agora, na angiosperma, vai ficar mais complicadinho. Porque, ó, você tem um núcleo aqui da célula do ovário e tal. Só que de repente ele vai fazer vai fazer mitose e depois vai fazer três meiose. Ih, falei errado. Ele faz meiose para formar os óvulos. Depois ele vai fazer três mitoses. E é o seguinte, isso aqui é igual nas meninas. Quando o ovário vai produzir um óvulo, ele faz meiose e produz 4 óvulos. Só que 3 degeneram. 3 deixam de existir, só sobra um. Que é o que chama-se de funcional. Esse caboquinho funcional aqui, ele vai sofrer 3 mitoses. Então, de um, eu vou gerar 8 células, tá? Porque, ó, uma mitose, uma vai ter 2 células. Agora, a segunda mitose, de 2 eu passo para 4. A terceira de 4 eu dobro, cada uma vira 8. Então, esse caboquinho aqui, nós fazemos mitose, geramos 8 células. E agora, o gameta feminino tem essas estruturas todas dentro dele. A oosfera, tá? Que é o gameta, quer dizer, o ovário feminino vai ter todas as estruturas dentro dele e a oosfera vai ser o gameta feminino, que é quem deve ser fecundado. Inclusive, ela está na portinha aqui. Ó. Aí você tem essas sinérgides, esses núcleos polares que são os importantes e as antípodas. Sinérgide e antípoda você não precisa esquentar a cabeça, não. Então, quando ocorre a dupla fecundação, é porque, ao descer aquele tubo polínico com aqueles dois núcleozinhos espermáticos, um vai fecundar a oosfera formando um embrião. E o outro vai se juntar a essas duas células aqui, formando uma célula triploide. Ó, a dupla fecundação. Uma fecunda o verdinho, que é a oosfera, e outra os dois rosinhas ali. Aí aqui você tem o seu embrião e aquela formada pela uma fecundação, outra fecundação forma o endosperma. E essa estrutura aqui, que é uma estrutura de reserva alimentar. Essa estrutura, agora é triploide, ou seja, uniu 3 núcleos, formou essa estrutura triploide. Tá? E aí, o que acontece? Isso aqui vai dar origem à semente. Um embrião vai dar origem ao... Minta aqui, ó. O embrião vai dar origem ali à semente, tudo mais, igual era na gimnosperma.
E o ovário agora, devido à ação de hormônios e tudo mais, vai dar origem a uma preciosidade das angiospermas, que são os frutos. Tá? O embriãozinho está lá dentro, com o endosperma, ele é reserva nutricional para ele, a hora que ele cair no solo, ele se nutrir no seu desenvolvimento inicial. Qual a importância dos frutos para a gimnosperma? Agora que é fera. Porque chega um passarinho, pega esse fruto, vai comer lá não sei aonde. Aí come a fruta, que é a partinha carnosa, que é boa para o passarinho, e ao mesmo tempo leva o embrião para nascer em várias regiões diferentes. E aí as plantas vão só espalhando. Aqui está o esquema geral. Ó, os grãos de pólen, as divisões que aconteceu aqui dentro, faz a dupla fecundação, forma o embrião e o fruto. Aí, devido ao consumo desses frutos, os animais vão dispersando essa semente para o solo, que ao nascer, começa esse processo todo de novo. Vamos voltar aqui no livro. Alguém quer anotar isso aqui ou pode passar para frente? Por mim, pode passar. Eu tirei um print. Ah, beleza. Aí aqui está aquela questão da planta ser dioica, monóica. Tem planta que tem os dois sexos tudo juntinho na flor. Tem planta que ela dá uma flor masculina e dá uma flor feminina. E tem planta que ela é feminina e tem planta que é masculina. Tem essa variaçãozinha. E aí, galera, é o seguinte, gimnospermas a gente tem que se atentar a 4 pontos importantes. As flores, que aumenta a capacidade de polinização. A polinização é carregar o pólen daqui para lá. Por insetos, por água, por vento, animais. Segundo ponto, após a fecundação surge o fruto, que é uma estrutura que atrai animais para comê-lo e descarregar a semente, que é o embrião, para vários outros lugares. Isso nós chamamos de dispersão. Então, ó, resumindo básico. Flores gera polinização, né? Que gera fecundação, que gera os frutos, que vai gerar a dispersão. Beleza? Pontos importantíssimos, vocês têm que saber isso aí. Não confundir polinização com dispersão. Muita gente confunde isso. Mate o print isso aí. Ou escreve. Então vamos lá. Modos de polinização. Quando a polinização é feita pelo vento, é anemofilia. Muito comum nos capins. Tá? Capim, gente, ele dá fruto. Essas coisinhas que você vê no capim aqui. O carrapichinho que dá no capim, que ele é um fruto, tá? Só que polinização, nós não estamos falando de frutos. Nós estamos falando do pólen ser carregado da fruta das plantas. Capim, você pode ver que ele tem os matinhos dele, mas de repente sobram umas hastes mais altas assim, com aquela florzinha dele ali. A haste mais alta é justamente para destacar no meio das folhas e o vento carregar. A gente pode ter por entomofilia, que é insetos fazendo a polinização,
ornitofilia, que é as aves, e a quiropterofilia, que é morcegos. O interessante é o seguinte, a flor que atrai o morcego ela é totalmente diferente da que atrai a ave. Por exemplo, a cor é diferente, o odor. A flor que atrai o morcego geralmente tem ela é mais fedorenta. A da abelha é cheirosa, a da ave é cheirosa. Tá? Então as plantas elas têm adaptações para atrair suas respectivas espécies polinizadoras. A polinização aqui está pegando o caso do maracujá, né, que ela é interessante, que é o seguinte, enquanto tem plantas que várias espécies de ave podem, uma borboleta pode polinizar essa planta, um passarinho qualquer sem ser o beija-flor, aqui como outros insetos, do morcego já é um pouco mais específico, mas várias espécies de morcego podem polinizar aqui. Agora, tem polinizações que são bem danadinhas. Por exemplo, se pegar o caso do maracujá, as espécies pertencentes ao gênero, tá? Xilocopa, que são das mamangavas ou mangagá, eu acho que aqui na nossa região a gente fala mais mamangava. Mangangá eu nunca ouvi falar, não. Ela é digamos assim, um besorrinho, tá? Que ele poliniza o maracujá. Tá? As espécies desse gênero polinizam o maracujá. Você pode plantar um monte de maracujá. Se você não tiver esse inseto, você não vai polinizar ele naturalmente. Tá? Então isso aqui é um certo problema, questão de desmatamento. Desmatamento não é só você acabar com a árvore. Acabou a árvore, você planta. Mas você acabar com as árvores, você vai fazendo os polinizadores que trabalhavam ali ir para outra região para tentar se alimentar, para sobreviver. E aí, se você reflorestar, não basta você ter um monte de mata lá, sem os insetos estarem interagindo ali, fazendo as suas polinizações no qual esses alimentos. Isso tudo, digamos assim, se para você reflorestar, você vai demorar 20 anos para você construir essa cadeia de interações, você demora bem mais. Então não a questão de destruição ambiental não é simplesmente você tirou e pôs. Você tinha todo um ecossistema funcionando em conjunto. Você repor isso aí ainda é mais trabalhoso, mais demorado. Tá? Olha o hibisco aqui, ó, mostrando claramente os dois sexos da mesma flor, as anteras e os estigmas. Tá? A semente, galera, ela quando cai no solo, ela pode ficar quietinha lá dentro do solo até as condições ficarem boas para ela. Porque é o seguinte, ela tem um endosperma, que é a reserva nutricional que faz ela desenvolver ali. Tem certas plantas que tem um outro tipo de reserva nutricional que é chamada de cotilédone, que é o caso do feijão. Basicamente é o que? Quando o embrião está se formando, você vai ter aqui a semente, o embrião lá dentro. Aqui você vai ter o embrião, você tem a reserva nutricional que é o endosperma, e tem lá, digamos, uma folhinha primitiva chamada de cotilédone. Tá verdinho aqui. Existem espécies que é assim que a semente e assim que vai desenvolver a planta. Agora, existem espécies que acontece aqui, de angiosperma. Sementinha, embrião. Tem espécies, cara, que o endosperma, ele atrofia e toda a reserva nutricional que ele tinha, ele passa pro tal do cotilédone, que era a folhinha primitiva que estava ali dentro. Então o cotilédone meio que rouba as reservas que o endosperma tinha. Aí tem plantas que podem ter um cotilédone só e tem plantas que podem ter 2 cotilédones. Tá? Isso tudo está dentro da semente aqui. Então quando a planta não apresenta cotilédone, ela tira suas reservas do endosperma. Quando ela apresenta cotilédone, as reservas vêm do cotilédone. Então, por exemplo, a planta, a semente quando ela cai no solo, ela tem essas reservas nutricionais, em um caso ou outro.
Se o solo não tiver bom, não tem por que ela começar a brotar, porque senão ela vai usar as reservas dela e depois que acabar a reserva, ela vai morrer, ela não vai conseguir se alimentar. É o caso do feijão. Você planta o feijãozinho quando quiser pequenininho, você planta o feijão lá no potinho de algodão, com água, vai só regando. 15 dias você tá ali com o feijãozinho crescendo, depois do 15º dia o feijãozinho começa a morrer. Se você não tirar de lá, ele vai morrer. Por quê? Ele está usando as reservas, que é um feijãozinho, por exemplo. Ele vai usando as reservas, e à medida que ele cresce, os cotilédonos que são essas reservas vão só diminuindo. Então, o correto é você tirar ele e botar ele na terra. Tá? A planta, o ideal dela para começar a germinar é quando ela cai já num solo bacana, ela percebe, ela tem maneira de perceber isso quimicamente, o solo é bacana, tá tendo água, a temperatura tá bacana para ela, ela começa a germinar ali. Que ela vai usar suas reservas no momento melhor. Não adianta ela cair no concreto e querer se desenvolver ali, que ela vai se estrepar. Aqui tá falando a respeito de fazer muda. Tranquilo. Aí aqui para fechar, pessoal, é o que eu estava falando. Ó. Tem plantas que o embrião possui uma reserva nutricional que é o cotilédon. Tá? Tem plantas que vão ter um cotilédon, tem plantas que tem dois. Tá? Olha o milho, por exemplo. Ó. O milho é uma planta que tem um endosperma como reserva nutricional e tem um cotilédon sozinho, pequenininho. Mas o endosperma que é reserva nutricional. E tem plantas que já vão ter duas, que é o caso do feijão. O feijão você consegue partir no meio bonitinho, né? Um pedaço é um cotilédon e outro pedaço é outro. O endosperma tá... Como é que fala? Grão de bico também tá... O endosperma tá reduzido. E aí dentro dos angiospermas, graças a essas características, a gente consegue dividir em dois grandes grupos. As monocotiledones, que tem um cotilédone só, e dicotiledones. As raízes são variadas. Monocotiledônia, a raiz é toda espalhada, igual da cana, e a dicotiledônia, ela tem uma ponta central, no qual se ramifica as outras coisas. O caule, aqui no caso, são caules verdinhos que quebram fácil, enquanto as outras já dão aqueles caules grossos, o lenha. O xilema e floema é todo espalhado, aleatório, já nas dicotiledôneas, ele está todo organizado em um círculo. As nervuras da folha também são paralelas, ó, nas monocotiledôneas, é o caso da cana, e das dicotiledôneas você tem uma haste principal com essas ramificações diagonais. As flores também, o número de pétalas são diferentes, tá? E as sementes, ó. Um cotilédone reduzido com endosperma e aqui dois cotilédones. Bonitinho, ó, bonitinho. Tá? E vem falando dos frutos, que eu já adiantei. Aí, próxima aula, eu vou falar aqui do pseudofruto e tudo mais. Agora que eu vi, Carol, sua mensagem. Exatamente, isso pode ser feito. Por exemplo, o Mendel, quando ele estudou genética, ele fez a polinização artificial, que a gente fala, né? A abóbora dá para fazer isso. O Mendel da ervilha é ficar passando um pedacinho de pau no pólen, passando a estrutura feminina. Porque senão não consegue reprodução. E deu certo o tomate? Deu sim. No sítio da minha tia tinha um pé de ameixa também muito chique, cara, mas ele nunca dava ameixa, porque não, ou não tinha, ou ele era tipo um pé assim masculino e não tinha um pé feminino, ou tinha um pé feminino por ali, mas não tinha polinizador. Aí você pensa só, isso aí tá dentro da área do seu pai, mas e na natureza? Olha que acaba com o polinizador, como é que faz? Adianta você chegar pra abelha e falar, vou te dar um terreno na matinha do colégio ali, você poliniza ali, tá?
Ana Caroline. Presente. Diego. Presente. Manu. Presente. Gabriel Pavorado. Presente, favorável. Gabriel Mills, desapavorado. Tranquilo. Tainon. Tá. Respondeu. Tá? Respondeu? Menina, calma. Pacheco. Achei que tá na área. Baturé. Presente. Ítalo. Zé Dalto. Juju. O Ítalo tava aqui até agora, então tudo saiu. Presente. Essa Vacilão. Carla. Presente. Kimi. Kim tá aí? Chagas Boy. Não. Luquinha. Aqui? Menino. Maria Clara. Mariana. Tá, também não. Presente. Presente. Tinoco. Nicole. Aqui, pai. Nicole tá aí? Tá não, Matheus. Sofia. Tomás do CS. Presente. Você respondeu até com mais ida. Vitória. Presente. Vinícius. Presente. Hoje eu não esqueci de você não. Galera, então é isso aí, ó. Essa semana eu não vou passar mini teste não, pra vocês dar um relax aí. Tranquilo? Humilde, favorável. Valeu, Príncipe Valdir. Valeu, Piscoeiro. Abraço aí. Beijão. Beijo, tchau. Vamos com Deus. Até mais.